Reich exerceu várias funções, além de médico, psicanalista, ativista político, ele também foi cientista. Inclusive se correspondeu com Einstein no período que ele teve nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse período dos Estados Unidos e sobre essa atividade como cientista. Esse viés científico dele de pesquisa sempre existiu. Na verdade, sempre desde quando ele descobre os bíons, ele sempre pesquisou e sempre em busca do entendimento do que seria essa energia que ele viu ali no laboratório, né, no microscópio e tal, com as células vivas. Isso levou a ele a pesquisar e levou ele ao entendimento de uma energia cósmica que estaria presente em todo o universo, que ele chamou de orgone. O entendimento dessa energia levou ele a criar aparelhos também que utilizariam esta energia. O mais famoso deles são os acumuladores de orgone, né? Que é uma caixa construída a partir de um princípio básico de material orgânico, material inorgânico, material orgânico, material inorgânico. Dentro da caixa, material inorgânico e por fora, material orgânico. O material orgânico, vamos dizer, madeira, ele atrai a energia orgônica, né? E retém. O material inorgânico, uma placa de metal, que poderia ser uma folha de Flanders, né? Por exemplo, puxa e transfere. E aí você bota uma outra placa de madeira e ela transfere para essa placa de madeira que vai absorver essa energia e reter. Mas aí você bota outra placa de metal que vai puxar e transferir. E assim você faz quantas camadas você quiser, essa caixa. Dentro desse princípio que o material orgânico puxa e retém, e o material inorgânico puxa e transfere, dentro da caixa você tem então toda ela revestida de material inorgânico, ou seja, o metal, e dentro entra o indivíduo, que é um material orgânico. E aí eu recebo a energia que veio dessas camadas, esse material inorgânico aqui vai me transferir essa energia que foi captada e eu retenho essa energia. Ele não só energizaria os indivíduos, né, os indivíduos poderiam passar de hipoorgonótico, poderiam vir a ser um indivíduo até hiperorgonótico, né, com mais energia. Então, você, além de fazer promover esse fluxo de energia para o indivíduo, isso poderia ser de tal repercussão no organismo que um indivíduo com câncer poderia ser curado. E ele, então, começa a pesquisar isso, a trabalhar com pessoas que tivessem câncer e colocar na caixa orgonótica. Bem, aí vem a história justamente que o FDA, Food and Drug Administration dos Estados Unidos, foi acionado pela indústria química americana, que é lógico que a indústria química não gostou nada disso, de que essa caixa iria curar o câncer, né? Então, eles submetem isso para o FDA começa a investigar, dizendo que como se aquilo fosse um placebo, como se ele fosse um charlatão, vendendo um material inócuo, né? Enfim, mas ele continuou fazendo essas caixas e os colaboradores também trabalhavam com essas caixas. Ele foi proibido de comercializar essas caixas. E, na verdade, ele comercializava da seguinte maneira, era o preço de custo. Ele fabricava essas caixas e vendiam para outros médicos, outros terapeutas que estavam utilizando já a caixa. E então um dos médicos fez uma caixa dessa e mandou uma caixa dessa para um outro estado. Quando passou de um estado para outro, configurou-se um crime federal e aí o FBI entrou na história. Foi julgado, achou que não tinha que ter advogado, ele mesmo ia se defender, que ele primeiro se recusou, inclusive, porque ele achava que ele tinha que ser questionado por cientista, não por um juiz.
e porque não entendeu o que ele ia dizer. E aí, no final da história, ele acaba, então, sendo preso e, segundo consta até, ele teria sido envenenado dentro da prisão. Recebeu injeções letais e acabou tendo, segundo o diretor da penitenciária, né, os médicos, que ele teria tido uma crise cardíaca, morreu de crise cardíaca. Mas o companheiro de cela da frente dizia que ele estava sendo... era administrada doses de injeção, que ele ficava muito mal depois daquilo. O fato é que depois invadiram o Instituto Orgone, queimaram todos os livros dele, né? Todo o material de pesquisa, tudo isso. Só que o acumulador de Orgone continua ainda até hoje em uso, e os outros aparelhos que utilizam o mesmo princípio, que também foram pesquisados por ele, como, por exemplo, o Cloudbuster, né? Que eram uns canhões revestidos com esse material, com uma ligação com uma fonte de água, um rio, por exemplo, né? E ele ele foi apontando esse canhão. Isso ele fez uma experiência no deserto, no Maine, junto com 27 cientistas, observadores cientistas. Ele foi apontando para nuvens, foi juntando as nuvens e fez chover pela primeira vez no deserto. Ele considerava que ele poderia regular vamos dizer assim, o clima de uma região, né, por exemplo. Isso ainda é usado aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho conhecimento, ainda não fui lá visitar, mas eu tenho conhecimento de uma fazendola que usa tem um Cloudbuster apontado lá que regularizou toda a época de chuvas e de seca, como deveria ser dentro das diversas fases de estações do ano, né? E para você ter uma ideia de como que isso é fundamental, como isso foi importante, né? Ele tem uma hora que ele acha que ele vai também conseguiria descontaminar pessoas que tivessem contaminação por radiação atômica. O acumulador de Orgone poderia descontaminar uma pessoa, né? Então ele solicita ao governo dos Estados Unidos 2 partículas atômicas para serem pesquisadas. E o governo americano concede essas coisas e ele leva para o laboratório. Evidentemente que os Estados Unidos não saem distribuindo partícula atômica em qualquer lugar, que não é aqui como no Brasil, que você encontra césio na lata do lixo e depois as pessoas morrem contaminadas, né? Então foi dado essas partículas para ele e ele colocou num acumulador, né? Só que o efeito dessa partícula de rádio dentro de um acumulador foi completamente oposta ao que ele pensava. Houve uma proliferação dessa energia que ele chamou de energia DOR, Dead Orgone Radiation, né? Esse projeto tem o nome Projeto Uranur. E todo mundo ficou contaminado, todo mundo teve que passar por um processo de descontaminação. A partir daí, todos que foram mais severamente contaminados apresentaram problemas de comportamento, inclusive o Reich.